Olá, pessoal! Tudo bem? Você com certeza já ouviu falar em derrame cerebral, certo? Será que o corpo dá algum sinal um mês ou alguns meses antes de você ter um AVC? Se você sente algum desses sinais que eu vou te falar no vídeo, você deve procurar um médico assim que possível, porque podem ser sinais de que um derrame cerebral está prestes a acontecer. Esses 7 sinais podem começar a aparecer um mês antes do AVC, e quanto mais tempo se passa sem um diagnóstico preciso, é cérebro que você pode estar perdendo. Não importa essa idade que você tem, se você é jovem, mulher, idoso ou se você é sadio, por alguns motivos as doenças cardiovasculares estão aumentando no mundo todo, principalmente entre os jovens. Essa é, sem dúvida, a maior causa de morte no Brasil, são mais de 300 óbitos por dia. Então, fica comigo, porque hoje você vai saber quais são os 7 sinais que o teu corpo dá um mês antes de um derrame cerebral, e como se prevenir dessa doença e sair dessa estatística terrível. Sem mais delongas, hoje vamos falar de uma doença muito prevalente no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, uma pessoa a cada 2 minutos tem um AVC. São quase 800 pessoas sofrendo AVC todos os dias. Dessas 800, pasmem, 300 pessoas morrem. As outras 500 que sobrevivem, alguns têm que lidar com as sequelas da doença, e outros podem voltar a viver normalmente. Muitos sinais que acontecem um mês antes são sutis, muita gente ignora ou acaba confundido com alguma outra coisa. O mais importante é que você saiba reconhecer. Não importa se você é jovem, idoso, sadio ou tem alguma comorbidade, o AVC pode ocorrer em qualquer pessoa. Então fica de olho. Também vou te falar aqui sobre a diferença entre o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. Você aí, você sabe? E outra coisa que eu vou te contar é o que é o aneurisma cerebral, quais os sinais de alerta e, por fim, você deve saber o que é um AIT, o ataque isquêmico transitório, que pode acontecer antes de um AVC, e se você souber quais são os sinais e sintomas que ele dá, você pode salvar a sua vida ou de algum familiar que estiver próximo de você. Mas me fala, você sabe a diferença entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico? Vou te explicar aqui de maneira bem simples a diferença entre esses dois tipos de AVC. Um AVC isquêmico ocorre um bloqueio no fornecimento de sangue por uma parte do cérebro. Isso pode ser causado por um coágulo de sangue que se forma em algum outro lugar do corpo e ele viaja até o cérebro, ou por uma placa ali que se forma nas próprias artérias do cérebro. Um dos exemplos clássicos é a pessoa que tem a fibrilação atrial. Essa arritmia leva ao fluxo anormal e turbulento do sangue no coração, e quando associada a outras alterações, propicia então a formação de coágulos e trombos dentro do coração. Esses trombos saem do coração, na maioria das vezes então viaja até o cérebro, levando ao AVC isquêmico. Então a fibrilação atrial é um tipo de arritmia cardíaca relacionada ao AVC isquêmico. Já no caso de obstrução por placa, ocorre acúmulo de gordura, formação daquela placa aterosclerótica que eu sempre falo, que bloqueia a passagem do fluxo de sangue pelo cérebro. Isso pode acontecer em pacientes com colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes, nos fumantes, e por aí vai. Quando o sangue não chega a uma parte do cérebro, as células nessa área podem começar a ficar sem oxigênio e nutrientes, o que pode levar então à lesão cerebral. Esse tipo de AVC é o mais comum e representa 85% de todos os casos. Já no AVC hemorrágico, ocorre um vazamento de sangue para dentro do cérebro. Isso acontece quando o vaso sanguíneo do cérebro se rompe e o sangue se espalha para as áreas onde não deveria. O vazamento de sangue pode causar pressão e danificar as células cerebrais ao redor. Isso pode resultar em várias complicações. Resumindo aqui para vocês entenderem, no AVC isquêmico tem um bloqueio no fluxo sanguíneo, enquanto no AVC hemorrágico há um vazamento de sangue para o cérebro. Os dois tipos de AVC são sérios e exigem atenção médica imediata
para poder minimizar os danos futuros. E qual é a causa comum de um AVC hemorrágico, aquele que sangra? É o aneurisma cerebral. E dá para saber se você tem o aneurisma do cérebro antes de acontecer? O que você acha? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Os aneurismas cerebrais são dilatações anormais em uma artéria do cérebro. Estão parecendo uma bolha assim mesmo nas artérias. Então, tem o risco deles fragilizarem e de eles se romperem. E aí que vem o perigo. Muitas vezes o aneurisma cerebral não tem sintoma nenhum até que ocorra a ruptura. A pessoa nunca sentiu nada. Dali a pouco rompe uma artéria cerebral. Pronto, a pessoa tem lá um AVC hemorrágico. Isso pode acontecer sim. Apesar disso, existem alguns sinais e sintomas que podem indicar também a presença do aneurisma cerebral. É importante saber que se você suspeitar de um aneurisma cerebral, você tem que procurar atendimento médico o quanto antes, porque a ruptura do aneurisma, aí sim, é uma emergência médica. Pressão arterial é a força do sangue contra as paredes das nossas artérias, certo? Se essa pressão está alta, ela é a hipertensão arterial. Essa pressão alta pode danificar os vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, pode levá-los a ficarem mais estreitos, mais enfraquecidos e até se romperem. Se um vaso sanguíneo no cérebro se rompe por conta da pressão alta, pode ocorrer um sangramento, resultando então num AVC hemorrágico. Se a pressão alta danifica as artérias que fornecem sangue para o seu cérebro, pode haver uma redução do fluxo de sangue, uma obstrução e levar a um AVC isquêmico. Então, como é importante saber se você é hipertenso e se você é hipertenso tratar adequadamente? Falo todo dia para os meus pacientes. Faça mudança de estilo de vida. Tome as medicações direitinho para controlar a pressão arterial. Isso é fundamental para reduzir o risco de AVC e outras doenças cardiovasculares. Inclusive, para você que não sabe, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Pertinho do aeroporto de Viracopos. Então, você de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, Limeira, Americana, pode se consultar comigo via presencial, que a gente está aqui em Indaiatuba, e eu faço atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, vamos lá. Segundo sintoma, é a fadiga excessiva. Então, a fadiga excessiva ou cansaço extremo pode ser um sintoma ou um sinal de alerta antes de um AVC. Lembrando que a fadiga também pode ter outras causas. Quando eu falo da fadiga em relação ao AVC, eu refiro àquele cansaço intenso, persistente, que pode ser atípico para você e não está relacionado ao esforço físico ou à falta de sono, por exemplo. Cansaço excessivo pode estar relacionado a alterações do fluxo de sangue para o cérebro. Pode ser tanto por um estreitamento de alguma artéria por aterosclerose ou por um possível coágulo que interfere no fornecimento de oxigênio. Então, se você está sentindo um cansaço fora do normal, também procure um médico para ser avaliado. Às vezes, a fadiga extrema pode preceder um AIT, que é como se fosse um aviso de que existe um problema temporário no fornecimento de sangue para o cérebro. Um AIT, pessoal, é uma condição transitória que pode ser uma indicação de que um AVC está prestes a acontecer. No AIT, que é o ataque isquêmico transitório, os sintomas são temporários, geralmente duram alguns minutos até algumas horas, sem causar danos permanentes para o cérebro. No AIT, o paciente apresenta os mesmos sintomas de um AVC. Mas em menos de 24 horas, ele já fica sem sintomas. O que ocorre é que, geralmente, alguma artéria do cérebro obstruiu, mas em menos de 24 horas, o próprio organismo deu conta de dissolver o trombo, o coágulo no cérebro, e o paciente deixa de ter sintomas. Então isso é um indício forte de que um AVC está prestes a acontecer com você. Então, fica de olho nisso, pessoal. Não importa, então, se você tiver algum sinal ou sintoma transitório, procura mesmo assim o médico assim que possível. Vamos lá, terceiro sintoma: problemas na visão. Então, se você tiver alguma mudança súbita na visão, pode ser um sinal de alerta. A visão turva, visão dupla,
Problemas oculares, dificuldade para focar, podem ser indícios de danos circulatórios no cérebro. Claro que também existem outras causas de problemas de visão, né, pessoal? Mesmo assim, não deixa de investigar o que está acontecendo. Quando ocorre ali perda da visão, pode ser que ocorreu um bloqueio de uma das artérias que fornece sangue para o olho, por exemplo. Isso pode ser um sinal de um AVC isquêmico, que é o tipo mais comum de AVC. Então, também presta atenção nisso, tá? Quarto sintoma: dor de cabeça repentina e intensa. A dor de cabeça repentina e súbita pode preceder um acidente vascular cerebral. É importante observar que nem todas as dores de cabeça estão relacionadas a um AVC e que nem todos os AVCs são precedidos também por dor de cabeça. No AVC isquêmico, a dor de cabeça ocorre pela obstrução do fluxo de sangue no cérebro. Essas dores, quando ocorrem, são descritas como severas e súbitas. No AVC hemorrágico, que ocorre quando tem um sangramento ali no cérebro, as dores de cabeça também são intensas e ocorrem pelo sangramento ali aumentar a pressão intracraniana, aumentar a pressão ali dentro do cérebro. Já ouvi falar em pessoas que relataram que viram alguém que tendo um AVC, que elas contaram que a pessoa colocou a mão na cabeça, fez uma face de muita dor e algum tempo depois ele perdeu a consciência. Isso é comum de acontecer, principalmente no AVC hemorrágico. Essa dor de cabeça costuma ser descrita como a pior dor de cabeça da vida delas. Então, realmente isso acontece. Às vezes, uma dor de cabeça severa pode ser um sinal de que um aneurisma ali está prestes a se romper no cérebro. Outra coisa para a gente estar sempre de olho também. Segundo sintoma: dormência ou fraqueza nas extremidades. A dormência ou fraqueza nas extremidades, especialmente ali de um lado do corpo, pode ser um sinal de alerta antes do AVC. Esses sintomas podem ocorrer durante um AIT. Eu já expliquei para vocês, né, que é aquela condição ali temporária de falta de fluxo sanguíneo para uma parte aqui do cérebro. Mas essa dormência ou fraqueza súbita ocorre geralmente em uma parte do corpo, como no braço ou perna, ou de um lado do rosto. Um lado do corpo pode perder a sensibilidade. Esses sintomas geralmente duram apenas alguns minutos, algumas horas, mas não devem ser ignorados jamais também. Mesmo que não seja um AVC, pode ser algum problema neurológico que deve ser sempre investigado. Sexto sinal: problemas na fala. A pessoa que está prestes a ter um AVC pode ter dificuldades súbitas na fala. A fala dela pode ficar arrastada, ela pode ter dificuldade em dizer as palavras ou em formar frases completas. Ocorre o que a gente chama de afasia, que é a dificuldade em compreender, formular ou expressar a fala. Então isso pode acontecer também. Sétimo sintoma. Aqui vou falar como os outros sintomas neurológicos. Pode ocorrer ainda tantos sinais e sintomas que não daria para pontuar tudo no vídeo. Por isso, preferi aqui agrupar em outros sintomas neurológicos. Pessoa então que está prestes a ter um AVC, seja hemorrágico, isquêmico, pode ter outros sintomas neurológicos. Eles podem ter, por exemplo, problema de memória, pode ter perda do equilíbrio, pode ter náusea, vômito, que também podem ser indicativos mais precoces. Ou seja, eles podem aparecer alguns dias, algumas semanas antes de um encerramento cerebral. Lembrando, pessoal, existem vários outros problemas diagnósticos diferenciais que também dão sintomas parecidos. Por exemplo, se tiver ali uma enxaqueca, pode dar esses sintomas. Pessoas com convulsões, hipoglicemia, encefalite, tumor cerebral, crises de ansiedade, por exemplo, pode ter isso. Infecções no seu nervoso central. Como eu sempre digo, procure sempre um bom médico para ser bem avaliado. E só para finalizar, outra coisa que você deve saber a respeito dos AVCs é que existem muitos mitos a respeito dessa doença. Primeiro mito: elas não afetam somente os idosos. Pessoas jovens, adolescentes, podem também ter um AVC. Segundo mito: nem sempre o AVC é fatal. Então, como eu disse lá no começo, no Brasil, quase 800 pessoas por dia têm AVC. Dessas 300 não sobrevivem. 500 sobrevivem. Algumas delas sem sequelas,
outras com sequelas para toda a vida. Nem sempre um AVC vai ser precedido por dor de cabeça. Ele pode causar outros sintomas, e um deles, sim, é a dor de cabeça que pode estar presente ou não. Na verdade, nem sempre o AVC dá sequer algum sintoma antes de acontecer. Por isso que eu sempre falo que a prevenção é fundamental. Evitar o processo da aterosclerose, que eu falo sempre em todo vídeo meu, isso sim é fundamental. Ensinar vocês a se cuidarem, isso sim é importante. Por isso que eu faço esses vídeos toda semana, para ajudar você a como se cuidar e como cuidar de quem você ama. E para você que tinha dúvida se dá para fazer ou não o diagnóstico de aneurisma, existe sim essa possibilidade. Como a maior parte deles são assintomáticos, a gente investiga aneurisma quando existe histórico na família. Então, vou ficando por aqui e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até logo!